meus amores, minhas amoras, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito recorrente em redação. Bancas como a Consumplan, CESP, FCC, UFPR, enfim, já cobraram temas dentro dessa discussão. Então, isso significa que você precisa estar preparado. Prof. Carla, o que você está preparando pra gente? Olha só, o nosso tema de redação hoje é fome e desigualdade social no século XXI. Mas, prof, esse tema me parece tão comum. Infelizmente é. A fome já era para ser um problema do passado, ao menos depois da Revolução Verde. Mas o que temos na realidade é que diariamente assistimos às notícias que apontam o devastador cenário da fome no mundo. Assistimos a tudo isso e, como num filme, nós mudamos o canal da TV e em segundos aquela realidade, pá, não existe mais. Tratamos das cenas de lágrimas e desespero de seres humanos, como nós, como se fossem personagens de série da Netflix. Bom, vindo para mais perto, nós não estamos cuidando daquele ser humano com a mão estendida ali na esquina, por exemplo. E os governos também não. E é este um problema mundial. É desta forma que se torna esse tema um problema mundial. Por esse motivo, o nosso vídeo de hoje foi feito para te preparar para escrever um texto dissertativo argumentativo sobre o tema A Fome no Mundo no século XXI. Então não se esqueça das regras de estrutura de uma redação. E enquanto estiver fazendo o seu brainstorming, reflita se trabalhará com este tema sobre o viés das causas ou das consequências, ou ainda se você vai trabalhar com as duas, a causa e a consequência. É preciso saber como direcionar seus argumentos antes mesmo de escrever, tá? Tudo tem que estar aqui, ó, na sua cabeça. Quando nós vamos fazer uma viagem, por exemplo, nós não decidimos o percurso no meio do caminho, né? Não dá. Então, da mesma forma, é com a redação. Então, o ideal é ter o máximo de conhecimento sobre o tema antes de sentar para fazer o seu brainstorming ou o seu rascunho, tá? Se você ainda não sabe o que é brainstorming, busque na internet as explicações sobre isso. Se você já é aluno do Método 1000, lá dentro da plataforma eu ensino como fazer um brainstorming. Mas tá bom, eu não me aguento. Eu vou te explicar rapidinho aqui o que é um brainstorming, tá? Depois de ler a proposta da redação, você vai escrever as primeiras coisas que vêm à sua mente ao ler o tema. Por exemplo, se o tema da redação for, deixa eu pensar aqui, for violência contra a mulher. Tá? Você vai colocar no canto da folha algumas frases sem pensar muito, tá? Sem ficar preocupado se tá bonito ou não, tá? Porque isso é só para você ajeitar depois. Então, o importante nessa primeira etapa é encontrar o conteúdo, né? Então, sobre esse tema, por exemplo, você poderia dizer frases como: a violência contra a mulher é um grande problema. Isso é um brainstorm, né? Aí outro ponto, você poderia colocar assim: muitas mulheres não denunciam por medo. Faz parte do brainstorm, está construindo. Depois outra ideia. É preciso acabar com isso. Repare que essas frases que eu acabei de falar não são nada estilosas, né? Mas elas estão desempenhando um papel muito importante, que é o papel de registrar as primeiras ideias. Então, isso é o brainstorm. Beleza? Olha só, isso é brinde para você hoje, hein? Bom, vamos voltar ao nosso tema, que é o da fome. Lembre-se do momento em que estamos vivendo. A pandemia de coronavírus já causa desemprego e fome em muitos lugares. Muitos foram dispensados do serviço e não conseguem mais fazer bicos, né, que muitos utilizam para complementar a renda. Eu li essa semana que uma jovem mãe que já não tinha condições de comprar quase nada para dentro de casa, porque ela já ganhava pouco antes, né? E o que ajudava um pouco eram os serviços extra que ela fazia, como diárias, por exemplo. Mas agora não tem mais como fazer diárias. Então, preocupada com as crianças, a moça dividiu o pouco alimento em 3 porções iguais e ela não almoçou. Assim como a falta de comida, né, o temor pela infecção do novo coronavírus com certeza assombra essa mãe, né? Ou seja, algo que já era uma realidade de muitos, agora provavelmente será a realidade de muitos outros também. E depois de parar para pensar sobre a situação da jovem, me veio o tema como uma proposta de redação. Então vamos lá, vamos entender melhor esse cenário, tá? E entender também por que esse tema tem tanta relevância. Porque de tempos em tempos, organizações internacionais divulgam crises humanitárias envolvendo a fome,
como, por exemplo, né, nós temos guerras acontecendo hoje, a guerra do Iêmen, por exemplo. Os casos envolvem populações em estado crítico de fragilidade, à beira da morte, que não possuem alimento suficiente para o consumo. Diante disso, certas instituições pedem apoio financeiro para promover ações combatendo as emergências localmente. Nessas situações, normalmente são divulgados apenas os dados locais de alguns países ou regiões, não passando a imagem real da situação global. A questão da fome é tão importante que em 2012, na Conferência do Rio+20 das Nações Unidas, a erradicação da fome foi transformada em um dos seus 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que era atingir fome zero, né, segurança alimentar e uma boa nutrição e também promover uma agricultura sustentável. Se você ainda não conhece os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eu sugiro você dar um Google e procurar. Tá? Agora vamos sobre dados da fome. Né? O que você pode usar de dados na sua redação? Bom, primeira coisa é como está a situação global da fome. Então, primeiro nós vamos entender o que se caracteriza como fome. Então, a fome, como problema, está presente em indivíduos subnutridos, ou seja, pessoas que continuamente não têm acesso a calorias suficientes para suprir as suas necessidades energéticas diárias. Existem atualmente cerca de 795 milhões de indivíduos nessa situação. Em outras palavras, 1 a cada 9 pessoas no mundo está subnutrida. Desse total, a grande maioria, 780 milhões, se encontra geograficamente nos países em desenvolvimento. Quanta informação, não é mesmo? Mas tem mais, tá? O problema da fome é latente nos países em desenvolvimento e a maior parte da população pobre e subnutrida vive em áreas rurais, onde a agricultura familiar prevalece como modo de organização de produção. Então, seguindo essa tendência, aproximadamente 75% da população pobre mundial vive em áreas rurais. Essa taxa pode ser ainda maior em países de baixa renda. Assim, pequenos agricultores possuem 4 vezes mais chances de serem pobres do que qualquer outro indivíduo empregado em um setor diferente da economia, né? O que inclusive respalda diretamente na sua renda e na verba que poderá destinar à alimentação e também à sua família. Vale destacar que 90% das 570 milhões de fazendas agrícolas pelo mundo são geridas por esses indivíduos, sendo responsáveis por mais de 80% da produção mundial de alimentos. O problema, em geral, recai sobre a pobreza, que faz com que não tenham uma boa estrutura de armazenamento, que se endividem, por exemplo, para manter o cultivo, ou que precisem vender a produção em épocas desfavoráveis para conseguir dinheiro, ou que não tenham nenhuma estrutura de proteção contra aí variáveis climáticas. Então isso é importante você salientar na sua redação, associar aí a questão da fome e da pobreza. Tá? Bom, agora que você já tem esses dados, como que você poderia desenvolver o argumento sobre a fome ou por que ela se tornou um problema? Porque uma das formas de abordar o tema da fome na redação é explicar o porquê do problema da fome existir. Então vamos falar sobre isso agora, tá? Quem não conhece o problema da fome pode pensar que a causa é simples, né? Tipo assim, não existe produção de alimento suficiente no mundo para suprir as necessidades desses 7 bilhões de indivíduos nesse planeta. Mas não é esse o caso. A questão é mais complexa e nós vamos entendê-la agora. Tá? Então eu vou te passar agora o primeiro argumento. Tá? O primeiro argumento de como você vai explicar o porquê que a fome existe. Você pode apontar que a deficiência está na distribuição de alimentos. Isso mesmo. Tá? A produção global atual é mais do que o suficiente para suprir as necessidades calóricas de cada um dos 7 bilhões de indivíduos da população mundial. É isso mesmo. Tá? O que acontece então, Prof. Carla? O que acontece é que há uma série de deficiências no sistema de distribuição dos recursos necessários para se ter acesso à alimentação, que é um fenômeno que acontece principalmente em países desenvolvidos e nas áreas rurais em que a infraestrutura é precária, tá? Perdão, nos países em desenvolvimento, tá? Onde a estrutura é precária e com conexão com os centros urbanos fica difícil. Tá? Então essa deficiência está, acima de tudo, na construção da estrutura social, que nas atuais circunstâncias é extremamente desigual. Assim, as populações pobres têm recursos financeiros
muito reduzidos. Algumas, pasmem, vivem com menos de $2 por dia, o que limita, obviamente, a compra de alimentos para o consumo. A oferta de alimentos, tanto em quantidade quanto em variedade, é dirigida aos centros urbanos, que é onde há mais indivíduos com boas condições, com din-din, né, com poder aquisitivo. Contudo, é nessas localidades onde acontece o maior desperdício desses produtos. Então, esse é o teu primeiro argumento, fazer essa associação. Você também pode falar que isso seria um outro argumento, que a causa está, então, no desperdício de alimento, que eu fiz a barrinha agora há pouco, né? Porque esse fator agrava esse cenário. O desperdício de alimento, né? Então, em 2016, 4 bilhões, olha lá, 4 bilhões de toneladas métricas de comida produzidas, um terço disso foi desperdiçado, ou seja, 1,3 bilhões de toneladas métricas, custando aproximadamente 750 bilhões de dólares à economia global anualmente. Entretanto, a gente tem que pensar algumas coisas que se associa a tudo isso que eu estou falando. Que as perdas, elas não se limitam a uma esfera econômica, mas também a outros insumos que foram necessários para essa produção, como, por exemplo, a água, a energia, o trabalho, emitindo ainda mais gases estufa ao longo do processo de produção desse alimento. Você sabia ainda que existem dois principais padrões de desperdício? Isso mesmo. Eles serão determinados de acordo com a situação econômica dos países. Então, nos países desenvolvidos, o processo normalmente acontece nas mãos do consumidor final, quando a comida já está pronta, mas ela não é totalmente consumida. Isso já deve ter acontecido na sua casa, você ter jogado comida fora, tá? Então, são esses restos, né, que são jogados fora. Já nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, da Índia, da China, da Rússia, enfim, África do Sul, o desperdício ocorre em muitas etapas antes. O alimento é perdido logo nos estágios iniciais, durante a produção, quando a colheita não é utilizada ou processada por conta das condições precárias de armazenagem ou pelos agricultores não possuírem meios suficientes para transportar a sua produção, como é o caso do Brasil. A gente até tem bons níveis de estocagem, né? O grande problema no Brasil hoje é a logística, ou seja, como a gente leva os nossos alimentos pela estrada, perdendo muita produção ao longo da estrada, né? E também muita produção se perdendo ao longo da estrada por falta de rodovias efetivamente pavimentadas. Então, levar a produção até os pontos de distribuição para venda, ou todas as informações, são inclusive a FAO, que é um dos braços aí da Organização das Nações Unidas, FAO, tá? Ela cita isso como um grande problema, né? E você pode, inclusive, citar a FAO, né, como eu acabei de falar, né, esse braço da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, né, que eu acabei de citar, falando quais são os problemas, armazenamento, transporte e tudo mais, e o desperdício, tá? O desperdício é tão grande que, utilizando apenas 1/4 da comida jogada anualmente no mundo, jogada fora, já seria o suficiente para alimentar 870 milhões de pessoas subnutridas, o que excede o número de pessoas de fato passando fome globalmente. Você pode associar esse argumento ao da pobreza e também à insegurança alimentar. Nesse caso, você pode citar a Declaração de Roma de 1996. Nela estão outras possíveis causas para a deficiência no sistema de distribuição e a insegurança alimentar. Dentre elas estão conflitos, terrorismo, corrupção, mudanças climáticas, degradação do meio ambiente e a pobreza, que é a principal raiz do problema de acessibilidade de alimentos no mundo. A preocupação de muitos alunos, e a minha também com você, é como não ser superficial ao argumentar sobre a fome. Tem que cuidar com isso mesmo, tá? Porque é um assunto comum e você pode entrar naquele clichê, tá? Então, você pode escrever sobre os impactos da fome na sociedade. Isso mostrará ao corretor que você conhece o tema. Argumente que a fome e a pobreza caminham lado a lado, podendo uma ser causa ou consequência da outra, mas sempre colocando os indivíduos afetados em um ciclo de miséria difícil de ser quebrado. Cite as populações mais vulneráveis a este problema, que são, isso segundo a FAO, são as crianças menores de 5 anos de idade. São mulheres grávidas em período de amamentação, populações pobres que vivem em países em desenvolvimento. Essas são as pessoas que mais são afetadas pela fome no mundo. Tá? Agora, quais são
os problemas desencadeados pela fome para citar na sua redação. Eu vou falar 4 para você. Tá? O que nós vamos fazer agora é entender que o ciclo da fome gera, né, o que ele gera. Então, se atente a isso, pois a fome não é um problema que anda sozinha, ela anda acompanhada de outros problemas. Então, um deles é a capacidade de realização de atividades físicas reduzida. Isso porque pela falta de alimentação ou a alimentação precária, consequentemente o potencial de trabalho daqueles que sofrem com a fome será afetado. A maior consequência desse fato é que normalmente a força de trabalho é o único recurso que esses indivíduos têm a oferecer e a redução da sua capacidade de trabalho pode agravar ainda mais a sua condição econômica e perpetuar a sua condição de falta de alimentação. Outro problema é o desenvolvimento físico e mental da pessoa, que também é prejudicado. A subnutrição e a falta de alimentação aí retarda o crescimento infantil, por isso que a gente cita as crianças de 5 anos, deixa sequelas nas habilidades cognitivas, por isso a criança que está que está amamentando, né, que está ali no peito da mãe, né, ela acaba tendo o problema de uma redução das habilidades cognitivas, o que diminui o desempenho e a presença escolar, inclusive, tá? Compromete ainda os resultados de investimentos realizados no setor da educação, uma vez que crianças desnutridas têm o seu potencial de aprendizado reduzido e algumas precisam até largar os estudos para ajudar com a renda familiar e colocar comida na mesa. O terceiro problema são os danos a longo prazo para a saúde, aumentando a probabilidade de doenças, por conta do enfraquecimento, né, ali no caso pela alimentação insuficiente, também a morte prematura. Os problemas são transmitidos de uma geração para outra, então já foi comprovado que crianças nascidas de mães desnutridas já começam a vida com dificuldade, por conta do baixo peso, as deficiências nutricionais causadas aí no período da gestação. E o último problema que você pode citar e que é de que a fome gera instabilidade política e social, dificultando ainda mais os esforços dos estados em reduzirem a pobreza. Tá? Agora, atenção, esses problemas eles têm impactos em diversos níveis, em diversos níveis, no individual, no comunitário, no governamental. Por conta disso, você pode colocar na sua proposta de intervenção que a fome e a pobreza não é um problema fácil de ser erradicado, requerendo aí várias linhas de ações diferentes. Tá? Bom, agora, se o seu problema de redação, se o seu tema for como podemos acabar com a fome no Brasil, o que você vai escrever? Se você tivesse que responder a essa pergunta na sua redação, né, como podemos acabar com o problema da fome no Brasil? Você deve abordar o assunto de forma consciente, né, dizendo que a escassez de alimentos é um problema que atinge um número elevado de cidadãos em todo o mundo, não se restringe no Brasil, você pode explicar que isso é uma causa no mundo, que as causas dessa falta de alimentos são das mais variadas possíveis, que você já sabe agora. Em algumas regiões, as causas naturais agravam a situação, mas essencialmente a desigualdade é causada pelo próprio ser humano com a sua concentração de riqueza desigual. Atualmente, mesmo com os avanços tecnológicos e sociais, milhões de pessoas ainda sofrem com o problema no nosso país. Em primeiro lugar, é importante ressaltar os fatores que contribuem para esse mal. Então, um deles é o crescimento econômico insuficiente para acabar com a pobreza no Brasil. Isso acontece principalmente devido à concentração de renda que faz, ali no caso, que se perpetue a desigualdade social, que muitas vezes tem como consequência a fome e a miséria. Além disso, devemos destacar a instabilidade política, a má distribuição de recursos públicos e a injusta estrutura fundiária, que impossibilitam o acesso dos trabalhadores aos meios de produção e concentram as terras nas mãos de poucos. Ademais, as próprias causas naturais, como clima, desastres ambientais, pragas, inundações, esses que você vê no jornal aí direto, né? Isso aí é responsável por acentuar o problema da fome no Brasil, principalmente nas regiões norte e nordeste, apesar de não serem tão expressivas quanto a ação humana.
as questões ambientais não são tão expressivas quanto as questões humanas. Qualquer tentativa minimamente séria de atacar os problemas da fome e da pobreza deve considerar as suas mais profundas causas. Esse diagnóstico, inclusive, aponta necessariamente para a urgência de um amplo processo de redistribuição de riqueza nacional, e essa não é, evidentemente, uma tarefa que possa ser deixado para fora, né, para o mercado. Isso tem que ser algo do governo. Ao contrário, né, a experiência internacional mostra que só se resolve o problema com ação firme e planejada do Estado, o Estado com letra maiúscula, tá? O Estado de instituições. As políticas públicas de combate à fome e pobreza não devem, portanto, se restringir a compensar os efeitos de um modelo econômico concentrador. Deve-se romper com a artificial separação das áreas econômica e social. Elas estão sempre juntas, elas não estão separadas. Tá? Fica claro, portanto, que as políticas de promoção da segurança alimentar devem ser pensadas como parte de um projeto alternativo de desenvolvimento que tenha como eixo central a promoção de um crescente processo de inclusão social. Então, o governo deve repensar, inclusive, os projetos sociais a curto prazo, reformulando antigas iniciativas como a Fome Zero, Bolsa Família, além de, a longo prazo, né, pensar de outras maneiras de redistribuição de renda e também de reforma agrária. Quanto à sociedade, cabe, claro, porque isso também é a nós. Lembra que no começo do nosso vídeo eu falei que quando a gente fala de fome, o governo não está fazendo e nós também não estamos fazendo. Então, quanto à sociedade, cabe a solidariedade, principalmente por meio das campanhas de doenças, em parceria com a mídia, né, com umas inúmeras ONGs espalhadas aí pelo país. Então, só assim nós acabaremos com um problema que ainda no século XXI mata pessoas diariamente. Bom, agora que você já tem argumentos de sobra, você pode fazer o que na sua redação? Você deve fazer o quê? Claro, concluir, né? Então, a fome no mundo, você deve concluir a sua redação, obviamente, de uma forma brilhante, tipo assim, né? Então, você pode dizer que as quase 800 milhões de pessoas subnutridas no mundo, que foram os dados que eu passei antes, né? Mostram que a fome é mais do que uma questão de saúde pública. As suas raízes estão enterradas na construção da estrutura social, que é extremamente desigual, fazendo com que a fome e a pobreza caminhem lado a lado. Como resultado, o nível individual, né, nós vemos complicações na saúde dos afetados, como doenças, diminuição do seu rendimento físico e das suas oportunidades futuras. Veja que você só está usando argumentos que eu falei ao longo do nosso conteúdo. Tá? Aí você vai dizer que as consequências, elas vão além do que você falou. Tá? Porque a fome pode afetar ainda o desenvolvimento econômico de um país, a sua estabilidade política e a sua estabilidade social. Beleza? Bom, agora eu já fiz a minha parte e a vez é a sua vez, tarefa de casa, isso mesmo. Eu quero que você faça uma redação sobre a fome, porque agora que você já sabe um montão de coisas sobre o assunto, eu quero que você faça as anotações com as informações que considera relevantes, né, os brainstorming, ou o mapa mental. Depois você busque outras leituras, caso você julgue necessário. E, por fim, você produza um texto dissertativo argumentativo, que deve conter entre 25 e 30 linhas. Não se esqueça de seguir as instruções básicas de uma redação. É claro que cada banca tem as instruções delas, mas, de forma geral, você nunca deve escrever menos de 7 linhas, né, e nem mais do que 30, tá? Menos de 7 linhas é insuficiente, por exemplo. Cuidado para não fugir ao tema e não deixe de atender ao tipo dissertativo argumentativo. E cuidado para não apresentar parte do texto deliberadamente e desconectada do tema proposto. Se o tema proposto é a fome do mundo no século XXI, você tem que escrever sobre isso. Se a tua proposta é a fome no Brasil, você tem que escrever sobre isso. Não fuja do tema, porque fuga do tema na redação significa que você está fora, tá? Muitas bancas zeram a redação, no caso de fuga do tema. Isso mostra que você não tem um bom repertório sociocultural e por isso não soube escrever sobre a temática proposta pela banca, certo? Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Dê um like nessa aula, compartilhe com os seus amigos e comente também. Fale o que você acha sobre isso, porque é muito interessante a gente ampliar a nossa discussão sobre esse problema, como eu acabei de falar, que infelizmente ainda é uma realidade no nosso país e no mundo. Um grande beijo e até mais!